nesse bate-papo, que nós falaremos sobre um pouco de inovação, modelos de negócios e um pouco da sua experiência aí no mercado. Então, satisfação imensa tê-lo aqui no Projeto Ignition, projeto que conversa com especialistas de diversos setores, de diversas áreas. Então, é um aprendizado imenso cada vez que a gente celebra essa possibilidade de conversa. Muito obrigado. Prazer o meu estar aqui, Matheus. Então, tá bom. Assim como de praxe, toda a conversa, vou te apresentar. Estou aqui hoje com o Rafael Dixley. O Rafael Dixley, ele é gerente sênior de estratégia na Loft. Loft é startup brasileira que atingiu 1 bilhão, isso mesmo, 1 bi de valor de mercado em 18 meses. É um recorde absoluto expressivo. Possui passagens na Creditas como gerente de novos produtos, na Talent Brand como diretor de estratégia, na Reeve como gerente de novos negócios e na consultoria Outbound, onde desenvolveu a estratégia de distribuição B2B do Mercado Livre. E, além disso, ele é mentor de estratégia de produto da Escola Digital como Growth Masters e Universidade Previsível. Então, ele tem também esse apelo forte de entendimento do growth, entendimento de growth hacking, entendimento de modelos de negócios disruptivos, que é a temática de hoje. Para falar de modelos de negócios disruptivos, eu gosto de salientar, assim como nas minhas palestras sobre inovação, uma frase do Buckminster Fuller. O Buckminster Fuller traz que não adianta você criar modelos que enfrentem, né, e que estejam realmente muito próximos dos existentes se você quer causar alguma disrupção. Você tem que se questionar, você tem que trazer algo novo que torne esse modelo já existente obsoleto. Então, é um modelo que nós estamos vendo muito disso, que é o que nós chamamos hoje, no mercado de tecnologia, né, do XaaS, ou tudo como serviço, né, todas as plataformas como serviço, educação como serviço, saúde como serviço, cloud computing como serviço, e com isso nós vemos então a transformação de modelos que se apresentavam de uma maneira no passado, atualmente se apresentando como plataformas digitais e provendo serviços, né? Isso não é recente, mas eu trago um case que eu gosto bastante, que traz também um modelo de recorrência, que é o Dollar Shave Club, né? Empresa que fez aí algo genial. Apresentava para clientes, um público específico, né? Clientes do gênero masculino, as shaves, né? As lâminas de barbear através de uma subscrição, né? Através de uma inscrição mensal, e a pessoa pagava determinada quantia para adquirir tantas lâminas em determinada quantidade, produto específico de barbear, produto específico de higiene. E com isso eles atingem a recorrência, e esse novo modelo de negócios, nessa escala, trouxe aí para a Dollar Shave Club a oportunidade de ser comprada por 1 bilhão pela Unilever, né? Nossa empresa aí conhecida do mercado de bens de consumo. Dado esse contexto, dado esse cenário, esses cases, Rafael, na sua perspectiva, você acredita que, de fato, os modelos de negócio focados em plataformas e, com isso, os serviços em si, são a tendência, ou já deixaram de ser tendência, são a realidade desse contexto que a gente vive? Cara, certamente. Foi legal você ter trazido o case da Dollar Shave Club, porque é muito comum que as pessoas pensem em disrupção ou inovação como algo em que a diferença vem antes do quanto que você está resolvendo o teu problema através dessa diferença. Só que, assim, fazer diferente é fácil, fazer melhor que é difícil. Então, o ponto principal que eu gosto muito quando o tema é abordado é que, cara, em última instância, inovação ou disrupção, ou seja o que for, é só um instrumento para você conseguir cliente pagante. E, enfim, num contexto mais macro, conseguir uma vantagem competitiva em termos de mercado, que muitas vezes vai fazer com que
isso tenha um impacto no mercado como um todo. Mas eu acho que isso é uma consequência antes de tudo e não um fim em si. Então, acho que seria bem bacana poder contar um pouquinho de alguns exemplos que eu vivenciei aí nos últimos anos e deixar claro para o pessoal que se eles querem seguir essa direção ou conhecer mais desse tipo de modelo, é bem importante partir dessa premissa. Legal. Eu acho que é importante a gente também trazer do que você já viveu, porque se você viveu e ajudou essas estratégias, de fato, você é a pessoa realmente, ou uma das pessoas, né, da equipe, das empresas que você passou, pode falar com propriedade. E trazendo bastante para a questão do marketing digital, né, que é algo bem abrangente, eu acredito que o mercado brasileiro ainda está colhendo muito do que se é feito fora. Acho que ainda a gente está plantando a sementinha das estratégias. Temos alguns growth hackers célebres no Brasil, mas, obviamente, os nomes ainda ressurgem dos requisitos do Patel, ou do pessoal do Dropbox, ou de outras estratégias aí de criadores de Gmail e de Hotmail, que estão nos livros e onde a gente estuda, né? Então, acho que é legal você trazer as estratégias, e acho que um ponto também é de desmistificar a premissa claro, é importante fazer, mas eu acho que também é importante mensurar quando a gente trabalha com essas estratégias, né? Acho que um fato que dificilmente, se a gente entra no hands-on, se a gente entra na rotina prática, e ainda mais falando em empresas que têm números expressivos, é justamente mensurar esses indicadores, seja ele custo por aquisição de cliente, seja ele pelo lifetime value ou qualquer outro indicador que seja utilizado aí pelas empresas. Nesse sentido, o que você tem usado de ferramentas, estratégias que você possa compartilhar e que você usou nas estratégias que deram certo, que você possa apresentar como cases, né? Seja por ferramenta, ou seja por estratégias que você acha assim, que começaram básicas, mas de fato foi feito e você colheu frutos, e também das outras que você achava que nem ia dar certo e que deram um retorno expressivo, que também, obviamente, acho que você deva ter algumas na manga aí. Se puder compartilhar Claro. conosco. Com certeza, Matheus. É interessante você ter dito isso, porque acho que uma vez que a gente traga para uma palestra ou para um conteúdo e a história vem toda muito moldada, muito com as arestas aparadas, a gente tem uma impressão muito sexy da coisa. Mas eu acho que partir justamente de métricas e partir de um baseline muito racional de como que você vai atacar um problema é justamente o que te garante que você não está simplesmente fazendo fumaça. Então, assim, um case interessante que eu tive a oportunidade de colocar de pé na Acreditas foi o seguinte. Eu tinha vindo do mercado de software por assinatura, onde as margens elas não são muito grandes. Então, justamente falando dessas métricas, né, o que a gente olha muito no mercado de assinatura? A gente adquire um cliente, esse cliente, ele ao longo da vida útil dele vai nos dar um valor total, imagina que 10 mil reais, e esse valor a gente chama de lifetime value. E a gente tem um custo para adquirir esse cliente que idealmente deve ser no máximo um terço desse lifetime value. Imagina que eu gastei 3 mil reais para adquirir um cliente, o ideal é que ao longo da vida útil ele me traga pelo menos 10 mil. E como que isso gerou uma estratégia de distribuição bastante pouco convencional na Acreditas e bastante expressiva, que acabou carregando muito da aquisição da companhia desde então. A gente percebeu que no mercado de crédito, eu tomei um susto quando eu entrei no mercado de crédito, porque eu vi que as margens eram muito menos apertadas do que no mercado de SaaS. E uma vez que essas margens fossem muito menos apertadas, com o nosso lifetime value, a gente conseguiria cobrir o CAC de uma empresa de SaaS e dividir, digamos assim, os ganhos e ainda assim ter uma proporção de 1 para 3 nessa história toda,
que continuaria sendo sustentável para a gente. Então, cara, literalmente a gente começou a falar para empresas de SaaS que vendiam para a mesma persona para a gente, que a gente pagava a conta, pagava a assinatura anual para que o cliente tivesse o produto deles, o cliente adquiria o nosso produto sem custo para a empresa e a gente acelerava a nossa aquisição de uma forma muito mais robusta do que se a gente estivesse batendo de porta em porta, de empresa em empresa. E é claro que, assim, falando dessa forma, parece algo que surge de uma ideia como, por exemplo, poxa, o que a gente poderia fazer para alavancar nossa distribuição ou coisa que seja. Mas não é, cara. Olha para as suas métricas, olha para os fundamentos relacionados a como que a empresa pode ser sustentável e percebe a partir daí como que elas podem se relacionar com teus objetivos de negócio. Nesse caso, com os nossos objetivos de expansão de base de clientes. Então, assim, trazendo um case real, eu acho que isso ilustra bem. E vale dizer, cara, não foi nossa primeira premissa. Nossa primeira premissa era de que a gente bateria na porta dessas empresas, falaria, olha, a nossa margem é tão grande que a gente pode te dar dinheiro para você colocar a gente na sua base de cliente. Isso não deu certo. Não deu certo at all. E daí foi muito interessante perceber que quando a gente fez esse shift, a coisa ficou parecendo um case de livro. Acho que é aquela questão que parece que existe o óbvio, mas de fato ele não é tão óbvio assim, né? Acho que nem um pouco, grandes corporações devem ter muito disso, de batalhas do tradicional versus do inovador, principalmente em épocas de pandemia, né? Que a gente viu aí a gente avançando praticamente até 2030, né? Ouço dizer que empresas fazem coisas que nunca pensaram em fazer, e olha só que a gente precisa de uma pandemia para acelerar as ações, sendo que a gente já tem a tecnologia disponível, pelo menos, para validar as premissas e as estratégias e as hipóteses. De fato, também, eu acho que hipóteses são interessantes, mas se a gente pegar no modelo de negócios de startups, um dos principais ferramentas e frameworks que é utilizado, obviamente, é o Canvas com o modelo de negócios do Alex Osterwalder, né? E lá tem muito disso, de que parece, eu posso dizer isso porque eu já errei muito aplicando e acreditava que era o modelo perfeito, e eu acho que é bom a gente desmistificar isso da sua vivência, até da minha, de que, claro, é bom ter as ferramentas em mãos, mas não é aquela coisa que vai suprir todas as suas necessidades, e principalmente nesse caso que é focado muito em hipóteses, né? E do outro lado, obviamente, você tem uma ferramenta que eu acho que é tão importante quanto, que é o desenvolvimento dos clientes, né? O Customer Development. E acho que olhar também da premissa das hipóteses e testar quanto da premissa do cliente, pegar esse cliente, transformar o cliente adquirindo o seu produto ou seu serviço e a partir de então moldar as estratégias, também é válido, assim como tantas outras. No seu caso, o que vocês viram, assim, uma ferramenta de gestão bem usual aí no nosso mundo de gestão, inovação e tecnologia, que tenha te auxiliado nesse conceito de pensar, estruturar e colocar em prática? Você vê que tem um novo modelo surgindo, ou esses modelos que eu citei são importantes continuar colocando em prática, até para as pessoas que às vezes não tenham ciência, ou sejam de outras áreas, compreenderem e até se questionarem. Eu gosto de colocar muito disso. A gente existia um modelo que era o plano de negócios, formatado lá, várias páginas, uma visão dúbia do que poderia acontecer, porque ainda mais, imagina você ter um plano de negócios e acontece uma pandemia. O que acontece com toda aquela ação que você fez com seu planejamento estratégico, né? E como que você vai estar preparado para isso? Aí vem um modelo que é mais visual, mas é muito pautado em hipóteses, e que pode ser uma solução, mas acho que muitas pessoas ainda acreditam e validam muitas fichas nele. Então, acho que é importante a gente olhar e ver o que tem no mercado, até para a sua vivência, o que você já usou, ou usa, ou gostaria de colocar para as pessoas que podem
ter acesso a ferramentas que sejam importantes? Cara, eu acho que muito de como que a gente está amadurecendo, especialmente nas áreas de produto, nos trazem insights muito significativos em relação a esses fundamentos nos quais a gente baseia nossos negócios. Então, assim, é, vou dar um exemplo do mercado de ônibus no Brasil. É muito comum que a gente acabe pensando muito na solução do que a gente vai endereçar. Então, imagina que você tem um mercado onde você sabe que as pessoas são carentes por praticidade, por preço, pelo que for. E quais que foram os primeiros modelos que começaram a tentar endereçar esse problema? Bom, a gente vai conectar esses clientes num aplicativo de uma forma muito mais prática, a gente vai tentar dar descontos fazendo match com aquelas viagens que as companhias de ônibus não estão conseguindo lotar, mas tudo isso acabou sendo muito incremental. E, cara, a partir do momento que uma empresa parou e pensou, velho, qual é o problema que eu estou endereçando aqui? E se eu pudesse resolver esse problema de forma muito livre, quais que seriam todas as possibilidades de eu fazer essa entrega de valor para todo mundo que precisa viajar de ônibus e que eventualmente tem barreiras financeiras, barreiras de praticidade, barreiras de conforto, barreiras de informação. E aí a gente viu recentemente o caso da Buser, que foi uma startup que decolou com um modelo de negócio em que, em lugar de conectar passageiros e aquelas mesmas empresas de ônibus que estão na rodoviária, ela conecta passageiros e empresas de frete de ônibus. O problema empresas de frete, a princípio, elas não são legalmente autorizadas a fazer esses trechos de forma contínua e vender passagem para as pessoas da mesma forma como você compra uma passagem numa rodoviária ou num site de passagem de ônibus. Mas eles falaram assim, cara, uma possível interpretação do que a gente vai fazer aqui juntar um grupo que coletivamente, como se fosse um Groupon, fecha uma viagem de ônibus, a gente conecta esse fretado que vai ser metade do preço para as pessoas na outra ponta, vai ser mais confortável, e assim, tem uma alta chance de dar errado, mas caso dê certo, a gente vai dominar o mercado. Então, eu acho que assim, independente das ferramentas, e acho que a gente está indo numa linha de ferramentas cada vez mais simples, porque as ferramentas que focam no problema, como eu mencionei, é uma ferramenta tão simples quanto os passageiros, para resolver o problema X, eles fazem Y e o que gera W de consequência. Eu vou trazer a alternativa Z, e se essa alternativa Z resolver o meu problema, o meu resultado é tanto, eu vou pautar meu sucesso pelo resultado de forma binária aqui a partir dessa última proposição. Então, assim, o que eu acho que é mais importante de ressaltar das novas ferramentas de gestão e modelagem de negócio, elas estão cada vez mais pautadas em você olhar para o problema e não para a solução. Esse é um ponto importante. Acho que pensar no problema e trazer até do que existe no mercado, que a gente chama de user design, né? Trazer os próprios problemas que você passou na sua vida ou que você tem visto, incorporar esses problemas e colocar em prática, né?
Então, tem alguns cases emblemáticos, né? O fundador da GoPro, que queria apenas gravar ele mesmo surfando umas ondas, foi lá, teve a ideia, conseguiu o funding, conseguiu o aporte financeiro e colocou em prática uma tecnologia que hoje, para o mercado de esportes radicais, né, gravações em locais com muita fricção, é bem usual. Né? Temos também fundador da Under Armour, né, empresa aí de roupas esportivas, que era um ex-jogador de futebol americano, suava muito e não tinha uma tecnologia que se adequava para que ele ficasse bem. Né? Então, imagina a pessoa toda suada lá e não conseguia performar por conta daquilo. Então, assim, acho que cada vez mais entender o problema, seja de terceiros ou se você tiver passado por esse problema, incorporar uma solução e realmente ir validando, né? Acho que o conceito de startup é legal nesse sentido, né? De você estar aberto a múltiplas possibilidades e não ter medo de errar, porque o erro faz parte da jornada para a sua evolução constante. Por isso que a gente vê startups aí crescendo vertiginosamente em épocas de tecnologia, né? Principalmente que a gente volta a citar as empresas aí que estão utilizando serviços e plataformas digitais, né? Acho que temos que também citar a questão das grandes empresas adquirindo outras pequenas para ganhar esse mercado que elas estão crescendo muito rápido e falar, poxa, vamos fazer uma fusão e aquisição aqui porque a gente pode ganhar mercado, né? Citando aí um grande case brasileiro recente que foi a aquisição da Nubank, da Easy Invest pela Nubank. Então, acho que é importante ver que o Brasil tem muito mercado, tem muita potencialidade, muita gente brilhante e devemos fazer mais por aqui, né? Como que você vê isso em relação às pessoas que passaram por sua vida, trabalhando? Como você vê em questão de desenvolvimento de aptidões e competências? Assim, um segredo que você julgue a chave para alcançar um resultado, seja com indicadores melhores ou pessoalmente falando, o que você julga assim que a gente tem de melhor e pontuaria da sua experiência? Cara, quando você estava no início da tua fala e mencionou esse ponto de apetite a risco e não ter medo de errar e tudo mais, eu acho que eu linkei muito com dois pontos que eu tive oportunidade de ver bastante. O primeiro deles é que o mercado de startup e todas essas empresas que a gente vê queimando dinheiro, como o Nubank faz, e que é muito questionado pelos prejuízos atrás de prejuízos, tem uma tese muito mais voltada ao médio e longo prazo do que uma empresa aberta na bolsa, por exemplo, que precisa reportar resultado todo trimestre e sofre a sensibilidade dessa variação. E daí eu diria que a gente tem que olhar para as nossas carreiras e para as nossas vidas, assim, muito humildemente eu diria isso, claro, mas eu acho que a gente tem que olhar da mesma forma, ou seja, como que a gente está numa estrutura de incentivos e desincentivos que nos permitem correr risco e nos permitem olhar para o médio e para o longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas empresas que conseguem resultados fora do normal, ou até mesmo pessoas que conseguem gerir suas carreiras e seu rol de competências de forma mais efetiva, eles conseguem setar todo o contexto que eles têm para que os incentivos e os desincentivos corroborem com isso. Eles não estão numa situação em que você está correndo risco apesar de tudo. Então, no contexto de uma empresa, por exemplo, se você é uma startup e você recebe um investimento de um fundo de risco, esse fundo de risco ele não liga que você quebre. Ele se importaria muito se você andasse de lado, se você fizesse resultados medianos como uma empresa que está aberta na bolsa.
Então, toda a estrutura que você tem de fomento ali é uma estrutura de tomada de risco, é uma estrutura de tudo ou nada. E a mesma coisa se aplica a como você planeja a tua carreira. Não faz sentido nenhum você acreditar que numa situação que financeiramente você precisa exatamente dos recursos que você recebe, na tua vida pessoal existe muito a perder e etc., você vai poder tomar todos os riscos e pensar no médio e longo prazo. Então eu diria que algo que está muito relacionado tanto a empresas quanto a colegas profissionais que eu vi atingindo resultados excepcionais foi justamente essa noção de que você não vai conseguir executar todas essas aventuras sem que o cenário setado te ajude. E daí, eventualmente, você vai precisar esperar um pouco mais para você estar no momento certo para fazer aquilo. E você também vai ter que, o tempo inteiro, garantir que toda a estrutura de incentivos e desincentivos da sua carreira ou da sua empresa, elas corroborem com essas tomadas de risco, elas corroborem com essa visão de médio e longo prazo. Então, acho que vai um pouco na contramão do que as pessoas têm impressão de vendo de fora, mas, cara, trabalhando no mercado de inovação toda a minha carreira, algo que eu gosto de conscientizar bastante as pessoas é isso. Trazendo, então, a gente falou de desenvolvimento de pessoas agora, eu queria voltar um pouco para unir esse tema com a questão de tecnologia. Como que você vê o choque entre as gerações, né? Uma geração que já tem experiência absurda no mercado, né? A geração aí Baby Boomer, geração X, e as mais recentes atuando aí com a virada de chave da tecnologia, a geração Y, os millennials, e agora mais recente, a entrada no mercado de trabalho de uma geração que já vinha com essas tecnologias em mãos, já tem domínio. Como que você vê, na sua vivência, você viu isso, pessoas com mais experiência trabalhando tranquilamente com pessoas mais novatas, ou teve um choque entre ideias, entre modelos de escritório, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de startup, a gente pensa em muitas coisas, desde post-it até rede para se descansar. Então, como que você vê isso em relação primeiro, a estrutura interna da empresa tangível, né? E segundo, a estrutura cultural da empresa? Como que você vê isso na sua vivência? Cara, assim, falando das minhas últimas duas experiências, e a gente está contextualizando aqui, falando de mercados, de mercados assim gigantescos, que são os mercados financeiros e imobiliários. Em ambos os casos, a variação de idade era gritante, porque cabelo branco também é estratégico nesses cenários. E daí eu acho que assim, o que acontece é que inevitavelmente exige muito de sair da zona de conforto, fazer a melhor extração de resultado de um time com tantas diferenças. Por exemplo, se você está numa área mais técnica como a minha, é bastante comum que você atinja uma determinada idade e, tecnicamente, cara, você não vai conseguir acompanhar as novas gerações. E daí é importante que você comece a agregar de outras formas, agregar com inteligência emocional e com conhecimento de mercado e com conhecimento de gestão e etc. E até mesmo assim, entender
qual que é a parte disso que sai da tua zona de conforto, imaginando que você fosse uma pessoa muito técnica, muito especialista, e como você precisa lidar com isso. E daí, no caminho oposto de pessoas muito novas, e acho que eu acabo me incluindo nisso, cara, a gente também acaba tendo um desafio grande de, de conseguir é, de conseguir entender que se a nossa comunicação ela não for assertiva com as pessoas que realmente estão sentadas na mesa dos adultos do mercado e não são pessoas da nossa geração, isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento de carreira muito mais etapista. Isso não é o nosso interesse. Então, eu diria que muitos dos desafios estão relacionados a esse tipo de exemplo de situação. Falando das estruturas físicas, assim, tanto a Acreditas quanto a Loft acabam, de fato, tendo estruturas físicas bem similares ao que a gente acaba vendo nos estereótipos de startup. Então, você vai ter, sim, áreas de lazer e brinquedos ou o que for. Mas, assim, isso não quer dizer que a gente não entenda o contexto estratégico de qual cliente com o qual a gente está convivendo. Então, tanto num caso quanto no outro, existem contextos em que, se a gente tivesse o Banco Central visitando o escritório, a gente não se incomodaria de manter o nosso dress code. Mas se a gente estivesse visitando alguém de um dress code muito diferente e que a gente gostaria de passar a mensagem de flexibilidade, também fazia parte do protocolo se adaptar a esse modelo enfim, vestimenta ou fosse o que fosse. Então, assim, na prática, tudo isso precisa fazer sentido, tudo isso precisa resolver um problema e ter uma relação causal. Assim, qualquer coisa que vá simplesmente pelo estereótipo acaba sendo bem esvaziado e acho que não é costume das empresas que eu realmente tenho visto dar certo no mercado. Legal, eu gostei da palavra que você citou aí, que envolve adaptação, adaptabilidade e flexibilidade. Acho que é uma palavra que ambas andam lado a lado, né? Principalmente no momento atual, mas para empresas que de fato atingem um ápice em pouco tempo, como a Loft, em resultados, né? Acho que 1 bilhão no período de tempo recorde, acho que dificilmente uma empresa vai conseguir isso, mas obviamente tem um passado, tanto do CEO quanto de toda a equipe, para gerar resultado e atingir esse resultado. Agora, é aquela coisa, né? É difícil chegar, é difícil manter, é difícil dar continuidade além do que foi atingido. Para que essas etapas fossem atingidas e agora mantidas e até ultrapassadas, o que você vê de crucial, seja na sua equipe ou seja como uma empresa, o que você vê como crucial dessas habilidades que a gente já citou, que se tiver que repetir, que se repita, mas que no contexto é de suma importância, porque acho que é um grande desafio, né? Acho que é um grande desafio até para esse momento. A gente não pode colocar a culpa somente no vírus, porque a gente continua o mundo, né? A gente tem que se transformar e se adaptar e flexibilizar ao máximo como a gente atua. Então, como que você vê em relação a esse contexto? Cara, eu vejo bastante pouco segredo, assim. Eu não classificaria nem a gente, nem outras empresas que eu admiro no mercado como pioneiras em quase nada.
O que acontece é que a gente segue com alguma disciplina os playbooks e as teses que a gente tem visto dar certo, tanto na nossa indústria quanto nos nossos benchmarks. Então, eu acho que assim, o que eu acabo destacando nessa história toda é consistência, você ter noção de que inevitavelmente a disciplina para você continuar mantendo aquilo e seguindo toda a disciplina e a rotina necessária para o atingimento desses resultados, por menos sexy que seja no dia a dia, ela é fundamental. E, cara, acho que também é muito atrelado a isso. Humildade, assim, abertura. No final das contas, muito... a gente está num contexto extremamente instável, e se a gente não tiver capacidade de olhar para fatos e dados e julgá-los da forma menos prepotente possível e menos desraigada do que nos é conveniente, mais a gente consegue continuar esse passo. Legal. E eu trago aí também uma palavra que você citou, que eu gosto de trazer essas ancoragens, que são os dados. Eu acho que nunca antes na história da humanidade a gente gerou, armazenou, processou e utilizou esses dados de maneira estratégica, mas também, obviamente, agora em contextos de Lei Geral de Proteção de Dados ou outras leis que poderão vir, no sentido mais Brasil, no sentido mundo, e eu vejo a utilização, não em questão pessoal, mas em questão de negócios agora falando, vi uma modelagem que vocês fizeram recente para mapeamento de áreas de metragem quadrada, valor de metragem quadrada em São Paulo. Achei muito legal, muito interessante e acho que deva ser disseminado assim, em contexto que as pessoas saibam o que está sendo feito, mas também de ter acesso a um tipo de tecnologia que hoje, acredito eu, que apesar de ter muitos cientistas de dados no Brasil, acho que ainda está muito aquém, né? Está muito aquém de entender. Então, como que você vê esse tipo de perfil sendo utilizado internamente na Loft ou nos passados que você tem de experiência para adquirir um resultado mais expressivo ainda, né? De entendimento dos dados, leitura desses dados? Porque ter dados hoje em dia até que é fácil, né? Agora, saber estruturar e ler esses dados, saber a importância deles num contexto XYZ e até depois partir para cima nas estratégias e fazer acontecer, e a questão da consistência, né, que você citou, como que você vê isso no momento atual de Loft para esse cenário Brasil e mundo aí? Cara, é um desafio extremamente grande e até engraçado, porque a gente acaba tendo muita tranquilidade de como, apesar de diferentes empresas do mercado terem acesso a muito dado, a barreira para operacionalizar esse volume de dados, ela acaba sendo o principal. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe um livro chamado Winning with Data, de um investidor americano chamado Thomas Tunguz, que ele bate muito nessa tecla, que, cara, dados relacionados, por exemplo, ao tráfego, de carros nas cidades americanas era algo que existia há muito tempo. O que aconteceu que foi game changer no Uber foi
pegar esses dados e usar esses dados como um produto. Ou seja, a gente sabe quem está perto dirigindo e a gente sabe quem está perto precisando de uma carona. E uma vez que a gente conecte isso, a gente consegue fazer a conta fechar para os dois lados. Então, assim, a operacionalização desses dados acaba sendo o desafio mais crítico. E, e aí um outro desafio também é como que você consegue não só trazer uma tese operacional do que aqueles dados te indicam, mas também fazer com que eles influenciem a empresa da forma certa. Porque se você está numa estrutura organizacional onde, por exemplo, quem toma a decisão quiser interpretar o que você traz de dado de uma forma diferente do que você está indicando, isso vai acontecer. Por mais que por mais que exista todo esse jargão de que contra dados você não tem argumento ou coisa do tipo, a forma como você encara, como você dispõe, como você interpreta esses dados, elas são extremamente sensíveis. Eles acabam sendo uma matéria bruta em cima da qual você precisa construir teses de negócio com muita habilidade de negócios. Então, acho que a minha opinião a respeito é que mais do que o acesso aos dados, o que acaba sendo um diferencial competitivo é a maturidade de negócios para a operacionalização desses dados. E, cara, a régua média do mercado é baixíssima. Bacana. Esse entendimento, essa leitura é muito interessante, até para as empresas que vão dar início aí às operações, quanto as que já operam e veem a mesma dificuldade ou que se questionam como melhorar. Acho que sempre tem um ponto a se melhorar, seja internamente em cultura organizacional, que eu acho que essa cultura de mudança, que é muito falada hoje em dia, deva ser mais crítica no decorrer desse processo de implementação de como se dará após o retorno conciso das atividades em escritório, como vai ser daqui para frente, né? Se as pessoas continuarão a performar em home office ou não. Eu acho que essa leitura seja no ambiente de como a empresa funciona para as pessoas como para ela mesma, né, no sentido de estratégia e modelagem de negócios em si, eu acho que faz total sentido. E como que vocês têm se adaptado, já trazendo então como você tem o home office, como vocês têm se adaptado em relação as pessoas continuarem com a produtividade que era já entregue anteriormente? Vocês tiveram algum desafio de pessoas mais resilientes a essa mudança ou a premissa da Loft ou das outras empresas que você possa citar aí, elas já utilizavam esse modelo mais flexível? Você citou em questão de espaço e ambientação, mas em questão de formatos de entrega, de trabalho, como que era feito e como que você acha que vai ser feito daqui para frente? Legal. Cara, eu sou bem pouca autoridade no assunto, mas falando da minha experiência pessoal, a gente tinha, sim, um formato bastante flexível a home office desde muito antes de saber de pandemia. Tudo isso facilitou muito a adaptação ao processo, o que não significa que, para além do home office, a gente não tivesse uma pandemia para encarar. E daí, acho que o que é muito complexo de interpretar é que quando a gente fala de produtividade, a nossa tendência é enxergar a produtividade como volume de trabalho entregue, como, digamos assim, o paradigma que a gente fala que é entrega versus resultado. A gente tende a mensurar produtividade por entrega e não por resultado. A gente tem muita impressão de que o que está no controle ali e gerando os indicadores mais rápidos é a quantidade de tarefas que são feitas.
E daí, o que eu acho que vale destacar nesse ponto é que dificilmente as pessoas trabalharem de casa vai fazer com que elas entreguem menos. Mas o que você precisa interpretar são resultados. Interpretar resultados dentro de um período de extremo impacto econômico é bastante difícil. E aí, para além desse período, o desafio é justamente entender como que está sendo o cenário mais amplo dessa tendência de trabalho remoto, especialmente falando de mercados como o nosso, e que é um privilégio que a gente sabe que nem todos os mercados têm. Mas eu acho que então, o que vale destacar cara, no longo prazo, as pessoas, elas de fato estão conseguindo trazer os mesmos resultados, ou elas estão simplesmente trazendo um volume de tarefas igual ou maior, mas isso tá criando débitos para a saúde mental delas ou para o que for. Mas para além disso, falando do nosso exemplo específico, a gente vai passar por esse período e realmente ter um modelo parecido com remote first, por assim dizer. Ou seja, que dá muita flexibilidade para todas as pessoas que quiserem continuar trabalhando majoritariamente de casa, se for mais conveniente. E daí a gente sabe que isso ajuda, eu diria até que ajuda a maioria das pessoas do nosso mercado, mas o ponto é que em termos de como que isso gera consequências menos diretas do que simplesmente o que você está vendo ali no dia a dia e mensurando como entregas, a gente tem bastante incógnita ainda. Legal, obrigado pela colaboração. Eu gosto de trazer alguns tópicos que se repetem em bate-papos. Primeiro, a questão de educação, segundo, de pessoas, porque acho que quando a gente fala de inovação, não dá para falar de inovação sem citar algo relacionado a pessoas, e isso envolve também, obviamente, questão de desenvolvimento humano e educação. Então, por isso que eu citei nesse bate-papo essas temáticas que eu acho que foi muito relevante da sua experiência e da sua fala trazer do que você acha. Estamos chegando ao final da nossa conversa, vamos passar rápido o tempo, né? Eu gostaria de que você pudesse, Rafael, trazer uma leitura do que a gente falou e trazer um fechamento da perspectiva do que você pensa em relação a modelos de negócios disruptivos e inovação em si, para as pessoas que estão nos acompanhando ainda ou as pessoas que irão nos acompanhar, para ter esse fechamento do que de fato você, Rafael, pensa em relação a essa temática. Bacana. Cara, eu acho que inevitavelmente a gente acabou contrapondo duas coisas que me chamam muita atenção quando a gente fala desse tema. Que são, de um lado, tudo que as pessoas acham que resolve problemas e traz resultados no que diz respeito a modelos de negócio, disrupção e inovação, e o que efetivamente traz. O que as pessoas acham que traz é bastante sexy, que cara, ciência de dados, tipo, romper com toda a lógica de mercado, usar das ferramentas mais sofisticadas e que seja. Mas o que eu acho que eu acabo ressaltando é que, cara, no contexto interno, nos bastidores de empresas que eu tenho tido a felicidade de acompanhar fazendo crescimentos exponenciais, o que mexe o ponteiro é tão pouco sexy, tão simples quanto conhecimento de administração e pensamento lógico e estruturado. Ou seja, como que você pega todos esses meios,
e você consegue aplicar negócios, embora o termo negócios ou administração ou qualquer coisa do tipo, ele acabe atraindo muito menos atenção do que termos como growth hacking, data science, frameworks ou qualquer coisa do gênero. Mas o ponto é o que acaba sendo algo que me chama a atenção e que pode ajudar muitas pessoas é ter esse discernimento. Legal, agradeço pela colaboração. Para a gente, então, dar continuidade aí no encerramento, se puder trazer alguma dica de livro, série, documentário, alguma frase de impacto que tenha, né, permeado a sua vida aí, profissional ou pessoal, se puder recomendar para o pessoal. Bacana. Cara, trazendo para o lado de carreira que você mencionou, eu acho que um livro que mudou minha vida é um livro chamado The Alliance, se tiver tradução, provavelmente é traduzido como A Aliança, do Reid Hoffman, que foi fundador do LinkedIn, e que ele fala muito das relações de trabalho e de como líderes que contratam talentos que realmente vão mudar o mercado precisam enxergar que a relação entre empresa e funcionário precisa ser realmente uma relação de ganha-ganha, e da mesma forma, talentos precisam olhar para suas carreiras de forma estratégica, como se eles estivessem olhando para um produto e não só para alguma coisa que é a consequência natural dos fatos e das vagas para as quais eles são chamados. E aí, além disso, uma outra dica que eu dou e que eu acho que é uma puta janela de oportunidade para muita gente que eu mentoro e com as quais eu converso, são canais de YouTube relacionados a consultorias. Então, existe um, por exemplo, chamado Strategy letra U, de Strategy University, que é muito relacionado aos modelos que se usam em consultorias estratégicas. E por que eu acho que esses modelos têm tanto a agregar? Porque, assim, algo que é uma habilidade, de novo, pouco sexy, mas que faz uma diferença gigantesca no nosso mundo, é o quanto que você consegue estruturar pensamento e quanto que você consegue ter clareza de todas as informações com as quais você está interagindo e dar clareza a respeito disso. Organizar isso de uma forma que passe a mensagem que você precisa. E eu vejo que não é algo difícil de desenvolver, e é algo que é muito pouco procurado pelas pessoas hoje em dia. Você desenvolve assistindo 3 ou 4 vídeos de 10 minutos no YouTube, pelo menos num nível acima da média. Excelente, obrigado pelas dicas, Rafael. Deixa, por gentileza, os seus canais, as redes sociais que você tem mais atuação, e os seus IDs aí, as suas identidades nessas redes, para que as pessoas te sigam e saibam como que você pensa e como você atua. Cara, hoje eu basicamente uso o LinkedIn e é bastante fácil de me achar. Se você digitar as 3 primeiras letras do meu sobrenome, você me acha. Eu devo ser a única pessoa por perto que tem um sobrenome que começa com DYX. Perfeito. Então, Rafael DYX, você encontra o Rafael Dixley pelo LinkedIn. E agradeço, então, Rafael, novamente a presença, bate-papo super inspirador aqui, grande aula. Agradeço a todos que estiveram conosco nesse bate-papo. E saúde, plenitude e fique bem. Muito obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Obrigadão pelas perguntas, pela oportunidade, e espero que tenha contribuído. Perfeito. Grande abraço. Se cuidem. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.